Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para todos vocês. Estamos vindo aqui no pré-Ave News. Daqui a pouco lá no canal Atenção Vascaínos eu estarei trazendo um news recheadíssimo, com muita informação. Mas antes eu quero dar um recadinho a você. Esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, parceira também do canal Ave Mais. E você fazendo a sua aposta no canal Ave Mais, através do link da 1xBet, você vai ajudar o canal. A gente vai fortalecer ainda mais a parceria. Vascaíno ajuda Vascaíno, faça a sua aposta, use a palavra promocional AV+, tudo junto, AVMAIS, e você tem a dobra da sua aposta. Tem muito jogo por aí, Copinha tá rolando, campeonatos pela Europa, fora outros jogos também, de NBA, enfim, o que tiver de bola rolando, a 1xBet coloca para você ganhar o seu dinheiro. E olha, os caras pagam rápido, pagam bem, vale a pena. AV+, a palavra promocional, você coloca ali e você tem a sua primeira aposta dobrada. Olha, eu quero trazer alguns destaques do news que a gente vai abordar já já lá no canal Atenção Vascaínos. A gente vai fazer um primeiro bloco falando sobre a questão das contratações do Vasco, né? Sobre um perfil que o Vasco está traçando, que é um perfil da realidade do Vasco, torcedor. Que, olha, a gente tem que colocar para discussão aqui. A gente sempre acostumado a grandes jogadores, jogadores de grande nível. Talvez a gente tenha que viver uma realidade que eu coloco na discussão porque talvez seja uma realidade nua, crua, porém verdadeira. Do que a gente ficar gastando milhões, às vezes, com jogadores que não prestam. Claro que você tendo dinheiro, você consegue investir bem. A chance de você acertar é muito maior. Mas o Vasco tem contratado alguns jogadores ultimamente, até com salários mais altos, que não tem dado certo. Eu me lembro aqui, Fred Marinho foi um dos poucos últimos, estava livre. Martim Benítez, momentos. Germancano, 2 anos, começou bem, no final a torcida já estava meio chateada com ele. Enfim, investimentos difíceis, mas sempre dentro desse perfil, percebeu? Jogadores livres no mercado, jogadores soltos no mercado. Nunca um jogador preso a um clube que o Vasco vá lá e faça uma proposta. A gente estava até conversando numa live ontem aqui, eu, Emerson e o JP Escofano, a respeito disso. Há quanto tempo, eu não lembro, que o Vasco não vai ao mercado e contrata alguém. Ó, bate na porta lá do Fluminense, olha, eu quero contratar esse jogador. Chega lá no São Paulo, eu quero contratar esse goleiro. Não tem. Há muito tempo o Vasco perdeu o seu poder de investimento. E hoje tem que ser na criatividade, hoje tem que ser na barganha. É claro que com um pouquinho de grana sempre dá para oferecer alguma coisa, aquele pagamento à la Casas Bahia, né? Dividindo em 10 vezes, mas pelo menos você tem alguma grana para ofertar. Hoje o negócio está fechado. Então tem um perfil que a gente vai estabelecer, que a gente vai colocar e a gente vai provar pelas contratações que estão sendo feitas que é por aí mesmo. E aquilo que o Vasco está pensando é por aí mesmo. É buscar oportunidade de negócio. Jogadores, por exemplo, que podem vir, que tem um pouco mais de nome, tem que estar como estava o Fred Marinho, livre. Ou então o Germancano terminou o contrato, o Vasco foi lá e buscou. O Vasco, por exemplo, está com 2 jogadores aí. Um é verdadeiro, o outro é especulação, que a gente vai trazer mais informação logo mais. O Ivan Morales, jogador do Colo-Colo do Chile, e o Luiz Amarija, jogador do Vélez Sársfield. São 2 jogadores que têm uma dificuldade de vir para o Vasco porque eles têm contrato ainda com os clubes respectivos, com o Colo-Colo e com o Vélez. Porque se não estivessem livres, já estariam aqui. Porque a questão de salário para um jogador sul-americano é muito melhor aqui no Brasil. Um jogador desse ganha 25 mil dólares, que aqui são 140, 150 mil reais. Então vale muito a pena para um jogador desse. Porém, os clubes pedem dinheiro, porque tem o vínculo. Então um jogador livre, um jogador solto, é muito mais fácil. E a gente vai falar sobre os jogadores que foram hoje comentados. O lateral direito Everton, o meia Bruno Nazário, vamos falar desse centroavante chileno, o Ivan Morales, vamos falar da situação do Luiz Amarija, será que morreu mesmo? A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre o dia de treinamento, já tem um esboço de time, os jogadores com Covid, os protocolos estão diminuindo, estão voltando semana que vem, Zé Ricardo já vai ter o grupo, que é esse grupo com esse perfil diferente, que a gente vai ter que se acostumar, de um time jovem, de um time competitivo, de um time que está afim, jogadores com fome. Eu até comentei hoje no News, na verdade, você chega hoje no CT Moacir Barbosa e até estranha, porque tem muita gente ali que você nunca viu. Praticamente 90% daquele grupo que fez parte dos últimos 3 anos de fracasso aí do Vasco, tirando 2017, 18, 19, 20 e 21, 4 anos, muitos não estão lá. Aliás, a grande maioria. Talvez o Nenê, que está com Covid, não vai. O Peck está indo. O John Sanches é agora recente. O Bruno Gomes continua. O Riquelme também é recente.
Não tem tanta gente assim, o Matias Galassa tá fora com Covid, enfim, é um grupo completamente novo. Tem Juninho e MT, que são figurinhas já carimbadas do time sub-20 que sobem para o profissional. Enfim, então o Zé Ricardo tá começando a esboçar um time, tá começando a montar um time com um perfil, e sábado tem uma entrevista coletiva que eu vou fazer questão de perguntar isso para ele. Primeira questão do Caio Lopes, se ninguém perguntar, vou perguntar. E eu quero saber dele, como é que ele está montando esse time, como é que ele pensa em montar esse time com jogadores desconhecidos, jogadores debaixo de grande desconfiança do torcedor, mas muitos deles com fome, com disposição. Se é em cima dessa fome que ele vai tentar montar um time que pelo menos vai correr, vai mostrar dignidade na hora de vestir a camisa do Vasco. A gente vai falar da Copinha e vamos falar com o pai do Ryan, esse menino de 15 anos do Vasco, que faz gol em toda a estreia. No Sub-15 ele fez gol, no Sub-17 ele fez gol no Sub-20. O moleque com 11 anos tinha feito 280 gols na base do Vasco. E tem aí um staff por trás, tem gente cuidando, a começar pelo pai dele, o Valquimar, que foi zagueiro do Vasco. A gente vai conversar com o Valquimar, a gente vai ouvir o Rodrigo Dias, o diretor da base do Vasco, que vai falar sobre essa questão de não ter pressa por conta de colocar o menino, mas privilegiar a qualidade independente da idade. E a gente vai falar também sobre outros assuntos, por exemplo, dinheiro de Brahma, de Ambev, para o futebol feminino, cadê? Onde foi? A gente tem uma resposta. A gente vai falar também sobre a questão de lei de incentivo. O Vasco não está acertando aí negócio de certidão negativa, de questão fiscal. Por que não consegue fazer captação de lei de incentivo, que é uma maneira também de ter dinheiro? A gente vai ouvir o Zeca Bulhões, o vice-presidente jurídico, que me deu uma informação muito importante a respeito disso. E outros assuntos mais, muitas informações, muitas notícias, muitas entrevistas. A gente vai ouvir o Villanueva, lembra dele? Villanueva foi atacante do Vasco, não brilhou tanto, mas foi grande atacante do Colo-Colo, foi grande atacante da seleção chilena, vai falar sobre o Ivan Morales. A gente vai ouvir muita gente legal, vamos ter muitas entrevistas. O Raniel, centroavante, também vai falar no News. Enfim, o News vai estar super recheado e eu conto com a sua presença para a gente debater. É um momento difícil, é um momento complicado, a gente também está muito incomodado porque é inacreditável como a direção do Vasco não aparece. Sumiram todos. Jorge Salgado, Adriano Mendes, Carlos Roberto Osório, todos. O último que falou foi o Vitor Roma, que essa semana até deu uma entrevista pra gente. Mas a galera lá de cima, o Roberto Duque Estrada, tá todo mundo sumido. O que tá acontecendo, gente? Qual é o problema? Venham a públicos, expliquem o que está acontecendo. Tá lá o Carlos Brasil, o herói de sunga e canivete, tentando montar um time. O Zé Ricardo fazendo preleção para jogador sub-17, sub-20 para compor o elenco. E ele tá animado, tá motivado, tá esperando os jogadores chegarem para montar um time. Mas tem limite, né? A gente precisa dar um mínimo de condição a esses caras. E realmente tá muito feio, isso incomoda demais, isso chateia demais. O torcedor do Vasco tá chateado, querendo promover manifestações, querendo ir a São Januário, enfim, querendo mostrar a sua indignação. Mas, ao que parece, a gestão não está se importando muito com isso não, porque ninguém fala nada, ninguém diz nada, mas enquanto isso o barco toca e a gente está aqui cobrindo, para de repente trazer alguma informação, trazer alguma notícia razoável para o torcedor do Vasco da Gama. A partir de 10h30, se não atrasar lá no YouTube, na edição, porque tem muita coisa, mas 10h30, sobe o News. Como é que eu faço para saber? Vai lá no Atenção Vascaínos, você não é inscrito, se inscreva, dá um cliquezinho lá no sininho e você vai ter um conteúdo de primeira, como sempre, Vasco na veia. Tem gente que reclama, é muito longo. Vai lá para a televisão, vai lá nas outras mídias, tem notícia do Vasco todo dia. Aqui a gente faz 35, 40, 30, 42, 43 minutos e tem gente que reclama, rapaziada. Parece que a mulher de vocês dorme de jeans. Para de reclamar, pô, vamos ouvir o Vasco, deixa de preguiça. Grande abraço a todos vocês, a gente se fala amanhã de manhã aqui no canal Atenção Vascaínos, aqui no Ave Mais, aliás, com o Acorda Vascaínos, mas já lá no Atenção Vascaínos, a partir de 10h30 da noite, eu volto. Esse vídeo, oferecimento da 1xBet, com aposta dobrada, Ave Mais, a palavra promocional para você dobrar a sua primeira aposta, é só você clicar no link que está aqui no primeiro comentário. Grande abraço, fiquem com Deus, a gente se vê logo mais lá no Atenção Vascaínos. Tchau, turma.